Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A produção de adubo orgânico é simples e barata, sendo feita por meio de processos simplificados nos quais são elaborados ambientes propícios para o desenvolvimento de nutrientes e micro-organismos benéficos às plantas e reaproveitando matéria orgânica normalmente descartada. Um dos tipos mais conhecidos de adubo orgânico é o esterco de animais herbívoros, vacas, ovelhas, cavalos. O que muita gente não sabe é que os dejetos dos animais não podem ser depositados na terra imediatamente. É preciso que permaneçam misturados e diluídos na água por pelo menos 2 semanas, expostos ao sol durante a maior parte do dia. Depois disso, você pode usar o líquido gerado no processo para borrifar sobre as plantas, além de usar estrume curtido para adubar a terra. Caso o produtor adicione o esterco assim que é produzido pelo animal, sem deixá-lo exposto ao sol e diluído, os dejetos podem queimar e quebrar as raízes das plantas. É sobre esse assunto que vamos prosear hoje com o nosso colaborador, engenheiro agrônomo Fabrício Andrade, dando início à série especial A Importância do Esterco como Adubo Orgânico. O Fabrício explicou que há alguns anos atrás se usava muito a matéria-prima orgânica e com o passar dos anos passou-se ao uso de produtos químicos. Agora existe a necessidade novamente de aproveitar melhor os produtos que possuímos à disposição e fazer o equilíbrio com o adubo químico. Fabrício, há muitos anos atrás, na época dos nossos avós, tataravós, utilizava-se muito o trabalho, vamos dizer assim, natural na produção agrícola, principalmente na agricultura, né? Utilizava-se o esterco da galinha, o esterco da vaca, dos cabritos, e aí de alguns anos atrás começou-se a deixar isso um pouco de lado, utilizando-se fertilizantes industrializados e todas essas questões que hoje são de certa forma condenados por estarem errados de acordo com as questões ambientais. Então está se voltando um pouco à utilização dos adubos orgânicos, da matéria orgânica na terra, mas não só pelo pequeno produtor rural. Os grandes produtores rurais, através de vários estudos, Embrapa e outras empresas de pesquisa, descobriram que tem que se preservar a matéria orgânica no solo para que ele possa ficar então com as qualidades necessárias para suprir a planta. E hoje está se tendo aí um equilíbrio entre esses fertilizantes industrializados e alguns deles já modificados, já voltando à essência desse fertilizante, e também utilizando a própria cultura anterior, deixando-a na terra. Você poderia explicar um pouquinho mais para o nosso ouvinte e também para o nosso internauta? Sim, a humanidade caminhou para 2 erros crassos. O primeiro, quando nós acreditamos que a gente poderíamos produzir em grandes escalas usando apenas ou pensando apenas na adubação química. E o segundo, que é o inverso do primeiro, quando nós acreditamos que nós poderíamos produzir em grande escala usando apenas o adubo orgânico ou esterco. Na verdade, nós precisamos das duas coisas, porque um não faz a função do outro. O esterco, nós não podemos encarar o esterco e interpretá-lo como uma fonte de nutrientes apenas, até porque o esterco é um composto orgânico que é pobre em nutrientes. Ele tem baixos percentuais de nutrientes em relação ao adubo químico. Porém, o esterco ele funciona como condicionador de solo. Ele vai ajudar e colaborar para que o adubo químico faça efeito e tenha uma melhor eficiência. Então veja bem, um é parceiro do outro, um não consegue viver sem o outro. Da mesma forma que o esterco é desprovido de níveis de nutrientes mais altos, o esterco, o adubo também,
ele não vai conseguir fazer efeito no solo se não tiver uma matéria orgânica lá para ajudar ele a chegar na planta como a planta quer absorver aquele adubo. Nós poderíamos explicar, em outras palavras, que o adubo, quando ele cai no solo, ele cai no estômago da planta. A planta não tem estômago como os animais, claro. Então, aonde ocorre as reações físico-química e biológica, como ocorre em nosso estômago? Ocorre no solo. Então, assim, fazendo uma analogia, uma comparação, assim como o almoço que a gente ingere, quando cai em nosso estômago, vai sofrer essas reações físico-química e biológica para depois ele entrar na corrente sanguínea em porções menores, em moléculas menores. Assim também ocorre no solo. O adubo químico cai no solo, ele vai ter que sofrer esse turbilhão, essa bomba de reações, para que depois, em partículas menores, a raiz possa absorver. Porque veja bem, a raiz é microscópica. Se nós pegarmos uma raiz, nós não vamos conseguir enxergar os poros, os buraquinhos da raiz a olho nu. Nós vamos ter que levar um microscópio para que nós possamos enxergar os poros da raiz. Então, como que é que o adubo faz para entrar lá dentro? Ele vai ter que sofrer essas reações, transformar em partículas menores, para que depois a planta possa absorver esse adubo juntamente com a água. Para que isso ocorra, o solo tem que estar equilibrado química e biologicamente. Senão, o adubo ele não vai sofrer essas reações com eficiência. E aí é que entra o esterco, a matéria orgânica. Ele condiciona o solo. Por isso que nós falamos que o esterco é um condicionador de solo, porque ele vai pegar aquele solo, vai malear ele, vai transformar ele num solo propício a ocorrer todo esse universo de reações para que o adubo possa então penetrar na planta. Então aí nós já estamos tendo agora o conceito verdadeiro do esterco. E qual a sua importância para a agricultura? Se nós temos solos pobres, como é o caso das regiões aqui de Minas, que são solos ainda carregados de alumínio, que tem baixas percentuais, baixas quantidades de fósforo principalmente, que é um nutriente muito importante para as plantas, logicamente nós entendemos que nós vamos ter que fazer adubação química ali naquele solo. E essa adubação química ela tem que ter uma eficiência. Não basta só eu jogar um caminhão de adubo por hectare. Isso não quer dizer nada. Se esse adubo não vai entrar e ficar disponível para a planta. O esterco ele vai fazer todo esse papel de ajudar o adubo a entrar na planta. Agora é lógico, nós não estamos aqui falando de agricultura orgânica, porque no caso da agricultura orgânica, a pessoa vai usar o esterco e vai trabalhar com aqueles níveis menores de nutrientes que o esterco tem. Nós estamos falando de uma agricultura em geral, nós estamos falando do ponto de vista geral da coisa. Tudo que tem vida precisa de alimento. A terra também precisa se alimentar. Uma terra bem alimentada é uma terra fértil. Mas para manter a terra em boas condições é preciso cuidar, adubá-la. A própria natureza tem uma forma de adubação natural da terra que é feita com os restos de folhas, flores, caules, frutos que caem na terra, apodrecem e transformam-se em adubo orgânico. Porém, aonde não tem mata e o solo é utilizado para o cultivo, é preciso fazer o trabalho de conservação e adubação da terra. Segundo Fabrício Andrade, os produtores que já fizeram o uso do esterco sempre alegam ter melhores resultados. Ele também alertou que a forma antiga de queimar o esterco é errada. Então o esterco ele tem extrema importância, e uma importância fundamental nas boas produtividades. Haja vista que os produtores que dispõem de esterco, eles relatam os aumentos de produtividades nos lugares onde é usado esterco. Se você dar uma volta, fazer um passeio sobre a fazenda, você vai enxergar em volta dos bebedouros, em pastagem, que aquelas pastagens que ficam ali em volta, num raio de 2 metros do bebedouro, ela é mais viçosa.
Primeiro por causa da água que cai ali da boca dos animais quando eles vão beber água. E depois porque ali é um lugar onde que os animais eles estercam naquele lugar. Então ali é um lugar onde existe maior quantidade de esterco. Consequentemente você vai ver uma área verde maior em volta do bebedouro, provando e mostrando para nós de maneira simples e roceira a importância da matéria orgânica. Agora, por que muitos produtores não usam matéria orgânica? Porque não tem essa consciência e depois porque é difícil de achar e de fazer o manejo da mesma. Para eu conseguir uma eficiência notável, eu preciso de no mínimo 5 quilos de esterco de gado por metro quadrado. 5 quilos de esterco por metro quadrado seriam 2 caminhões de esterco por hectare. Então, para eu juntar essa quantidade grande de esterco para uma determinada área é muito difícil, uma vez que o produtor ele não aprendeu ainda a lidar com o esterco, ele não sabe fazer o manejo do esterco na sua fazenda e às vezes acaba jogando fora, acaba desperdiçando. Eu ainda me lembro quando criança, quando meu pai me pedia para que eu pudesse juntar esterco de cavalo que tivesse jogado na rua, eu e meus irmãos, então aquilo era uma festa. A gente saía com um saco de linhagem, esse saco comum na mão, e a gente saía catando bolos e bolos de esterco de cavalo que estava jogado no chão ali, colocando no saco e levando para casa. E aí depois a gente queimava aquele esterco, né? Era uma prática medieval e que não era o recomendável queimar o esterco, mas é o que a gente entendia na época, né? A gente era criança, então a gente pegava, amontoava aquele monte ali e a forma como a gente curtia aquele esterco, né? Há 30 anos atrás, há 20, 30 anos atrás, era colocando fogo. Era porque se a gente colocasse o esterco cru na horta, a gente matava as plantas, porque aí ia ocorrer a fermentação, ia dar uma temperatura alta e ia matar as plantas. Então a forma como os nossos avós, os nossos pais tinham de curtir o esterco era queimando. Por quê? Porque não tinham conhecimento, não sabia como que fazer para fazer o curtimento daquele material, para depois ele ser utilizado na horta. Então a gente saía catando esterco de cavalo na rua, juntava ali no quintal de casa, colocava fogo, colocava na horta. E mesmo fazendo essa prática medieval de queimar o esterco, a gente já tinha um resultado expressivo. Pé de alface, tomate, cenoura, couve, tudo adubado com esterco de cavalo catado na rua. Então, de lá para cá, mudou pouca coisa. Nós ainda não sabemos, os produtores ainda não têm consciência da importância da matéria orgânica e não sabem lidar com ela. Esse é um dos motivos que nós estamos aqui hoje para fazer esse programa. Justamente sobre isso aí, você já falou sobre curtir, então nós vamos deixar para o próximo episódio. A gente vai estar falando então a respeito dessa questão do curtimento do esterco para poder ser aplicado na produção agrícola. Ok, até o próximo programa então, se Deus quiser. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.